Vamos lá. Essa aqui é a primeira videoaula de algoritmo que eu estou fazendo, né? Para esse blog aqui, Lógicas de Programação. A história desse blog aqui é muito triste, né? Eu criei há muitos anos e nunca dei muita atenção para esse camarada aqui, né? Fiz porque eu gosto muito de programar. Na época da faculdade eu gostava bastante. E como eu encontrei dificuldade de encontrar materiais decentes, assim, não diria decentes, mas diria de fácil entendimento, eu resolvi colocar alguns algoritmos resolvidos, tá? E bem explicadinhos, assim, detalhe a detalhe, para poder facilitar o estudo do pessoal. Esse blog aqui, ele tinha aproximadamente 3, 4 visitas por dia, né? E aí eu resolvi dar uma atenção para ele, porque pulou de 3, 4 para 40. E quando eu fui ver meu contador, ele estava com quase 10 mil acessos, né? Então eu falei, pô, fim do ano o pessoal tá estudando pra caramba, né? Aí surgiu a vontade de fazer o vídeo, porque esse camarada aqui, ele colocou uma dúvida sobre vetores de ordenação e eu resolvi... Opa, uma licença aqui que não... E eu resolvi gravar ao invés de simplesmente postar o algoritmo pronto, tá? Então aqui nesse algoritmo ele pede para você ler um vetor de 100 posições e mostrar ele ordenado, em ordem crescente, tá? O algoritmo aqui, que eu vou usar o Visualg, tá? Eu peço desculpa aí se eu precisar pausar o vídeo para poder lembrar a sintaxe do Visualg, porque eu não lembro. Então vocês não liguem, viu, se cortar o vídeo. Mas eu vou usar o Visualg aqui, que ele interpreta, né, o português estruturado. E não vou ler 100 posições do vetor, tá? Vou ler apenas 5 e ordenar esses 5, a lógica é a mesma, só vai aumentar o tanto de posições do vetor, tá? Então vamos lá. Eu já separei uma imagem aqui. O método de ordenação que eu vou utilizar é o Bubble Sort, tá? Existem bilhões e bilhões de métodos, né? Bilhões não, não vou mentir, né? Tem alguns métodos interessantes de ordenação. Então eu vou usar o Bubble Sort, que é o mais conhecido e é fácil de fazer. Ele consiste no seguinte: eu vou ler o vetor na primeira posição e ler o mesmo vetor na segunda posição. Eu vou comparar as duas posições e vou salvar a menor delas numa variável auxiliar. E vou fazer a troca dessas células, tá? Então eu vou ler o vetor nessa posição 1, vou ler o vetor nessa posição 2, vou comparar. Eles são menores? O segundo é menor que o primeiro? Sim, o segundo é menor que o primeiro. Então eu troco eles de posição e assim faço para o próximo, tá? Então vamos lá, espero que fique claro. Primeiro aqui a gente vai declarar o vetor, tá? Então vou dar o nome de vet. Vet de vetor, essa sintaxe aqui do Visualg. Aí a gente diz o tamanho do vetor, né? Ele vai ser de 5 posições e do tipo inteiro. Tá. Para a gente fazer esse algoritmo, a gente vai precisar de 3 variáveis, tá? I para fazer a primeira leitura, x para fazer a segunda leitura de um for e a variável auxiliar, também do tipo inteiro. Feito isso, a gente já tem tudo para começar esse camarada aqui. Opa, só declarei na parte errada. Vamos variáveis são aqui em cima. Vamos lá. É a primeira videoaula, gente, então dá para ficar tranquilo aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a leitura das 5 posições do vetor. Então a gente vai usar o comandinho para i, a variável i que começa de 1, né? Para i que começa de 1, eu não lembro a sintaxe, deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. Para i de 1, não precisa do igual. Para i de 1 até 5, faça. O que ele vai fazer? Eu vou usar um comando leia para ele ler o vetor na posição que eu estou mandando. Então vamos lá, vet na posição i. Ou seja, ele vai fazer esse loop 5 vezes e vai ler o vetor na posição, fim para, certo? Vou rodar aqui o script rapidinho, só para vocês darem uma olhada na compilação, né? Ele está lendo aqui 5 vezes, o vetor ele está nas 5 posições e terminou. Então ele fez a leitura aqui bonitinho.
Vou concluir. Feita a leitura, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, de alguma forma, comparar o mesmo vetor duas vezes. Então, a gente vai precisar de dois laços, tá? Dois laços de repetição, dois paras. Então, eu vou fazer para ir de 1 até 4. Por que até 4? Porque eu preciso começar, claro, do início e ir até o último, até o penúltimo, porque eu preciso comparar o último com o penúltimo, né? Vai ficar mais claro na execução. Então, para ir de 1 até 4, faça. O que ele vai fazer? Nesse faça, ele vai criar o segundo looping, né? Para x, que vai começar de i, ou seja, x ele vai começar a partir da primeira posição de i. Então, x vai começar de 1, porque i é 1. I é o esquema de for, né? Não tem como passar pelos comandos aqui de repetição, né? Então, para i de x, para x de i até 5, ou seja, até o fim do vetor, faça. Agora a gente faz a comparação. Se o vetor vet na posição x, ou seja, né, eu estou indo para frente comparando para trás. Se na posição que está mais à frente for menor que o vetor na posição mais atrás, que é i, então, se isso daqui for verdade, eu me perdi aqui na lógica, deixa eu ver, é isso mesmo. Eu tinha feito lá só para dar aquela garantida, né? Então, se o vetor na posição mais à frente for menor que a posição mais atrás, então o que ele tem que fazer? Aquela variável auxiliar que a gente criou, ela vai receber o valor do vetor na posição mais à frente. Ou seja, o auxiliar vai receber o valor de v do vetor na posição x. Certo? Consequentemente, vetor na posição x, ele vai receber, errei aqui, o vetor na posição i. E por fim, o vetor na posição i vai receber o auxiliar. Sendo assim, né, feito assim a troca. Aqui é auxiliar. Feito aqui a troca. Tá? Deixa eu identar aqui, deixar certinho. Então o que ele fez aqui? Se o vetor que está na posição mais à frente for menor que a posição mais atrás, ele vai trocar, jogando o valor numa variável auxiliar, tá? Pegando esse valor mais à frente e colocando o valor que está mais atrás nele, e o valor que estava mais atrás recebendo o valor de auxiliar, que seria o menor. Aqui a gente fecha o C condicional aqui, fim C. Aqui a gente fecha o segundo for, e aqui a gente fecha o primeiro for. Tá. Agora a gente precisa exibir, né, na tela a ordenação propriamente dita. Então a gente vem aqui, ao invés de ler, ele vai escrever. Escreva vetor na posição mínima. Bom, acho que posso ter aqui é ordenação de vetores. Então posso ter me perdido aqui um pouco na sintaxe e na lógica, mas os próximos vídeos vão ser mais dinâmicos e com menos erros. Então vamos executar esse carinha aqui. A gente vai efetuar a leitura. Vamos tentar repetir aqui os mesmos do cara. 95814. 95814. É isso aí. Temos o vetor completamente ordenado, né? 1, 4, 6, 8 e 9. Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Desse primeiro vídeo. Eu sei que tem milhões de vídeos na internet ensinando. Eu resolvi fazer os meus pro meu blog, já que o pessoal tá dando um valor aí bacana para o material que eu já tinha disponibilizado, tá? Eu não sou o melhor do mundo, já digo de antemão.
Pode ser que eu poste algum exercício com alguma lógica que alguém pode ter feito melhor. Puta, aceito todos os tipos de críticas e é isso aí. Eu espero que eu me mantenha firme aqui pra fazer pelo menos uma horinha dessa por semana. É isso aí, cara. Pessoal, boa noite.